Nossa palavra hoje é: ouça, arrependa-se, converta-se. Deus Santo, a ti toda a honra e toda a glória e o louvor e o domínio. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Tu és a autoridade máxima do universo e todos te devem honra, glória e louvor, porque tu dominas sobre tudo e sobre todos. E nessa tarde vimos a ti carentes da tua graça, da ação soberana, sobrenatural do teu Espírito, para que pecadores sejam salvos, e salvos sejam confirmados em Cristo em um tempo escuro, de trevas, um tempo de engano religioso, apostasia, de ira divina trovejando sobre a terra. Te compadeças do teu povo e alcances aqueles que ainda não são teus. Mostra o teu poder e a tua glória e o teu amor do modo mais glorioso que tu escolhestes, salvando pecadores, para que teu povo avance e tu recebas a glória para ti e nos conforme à imagem do teu Filho. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, está escrito: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou, Isaías escreveu: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser como expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem pela lei, conforme Hebreus, capítulo 10, verso 8. Porque os sacrifícios da lei de Moisés precisavam ser repetidos sem interrupção, pois sangue de bodes e novilhos não podem apagar o pecado do homem, apenas lembraram da sua culpa. O sangue é vida, e somente a vida de outro homem poderia ser oferecida para cobrir o pecado do homem. O animal oferecido nos sacrifícios não podia ter defeito, e sem defeito deveria ser o homem a ser oferecido em sacrifício definitivo para cobrir os pecados da humanidade. E Deus disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo sequer no mundo. Por isso, Deus enviou seu Filho unigênito para oferecer-se em sacrifício único e definitivo, para pagar pela culpa de todos os homens. Jesus, o único que não conheceu o pecado, o único perfeito, que iniciou sua missão de reconciliação do homem com Deus, encarnando como um bebê em Maria, por ação do Espírito Santo. Ele era o Verbo, a Palavra, a sabedoria divina que veio ao mundo, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em tudo foi tentado, e nele não se achou pecado, mas fez-se pecado por nós, e fazendo-se pecado, recebeu a maldição do pecado, e sofrendo sua condenação pela culpa assumida por nós, entregou-se como ovelha muda no madeiro, para a nossa justificação. Pois diz a Bíblia que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E desceu à morte e ressuscitou, e subiu ao céu, recebendo a glória,
e está sentado à direita do Pai. Ele, o Filho eterno de Deus, agora completamente homem, em corpo transfigurado, ao lado do Pai. Ele, o próprio Deus, tão Deus quanto o Pai, mas em outra pessoa, o agente de Deus na criação. E disse que foi preparar lugar para nós, porque na casa do seu Pai há muitas moradas, as quais estavam com suas portas cerradas para nós, pois no céu não pode entrar pecado. E, do mesmo modo que Jesus se tornou maldição e assumiu nossa culpa sem pecado, nós fomos nele justificados pelo seu sangue. E não somos justos, mas justificados. Assim nos abriu as portas das mansões celestiais. Aleluia. Assim a história do Evangelho, a salvação para todo aquele que crê, o próprio Jesus Cristo, tem início com a encarnação, o mérito de Jesus, o único que cumpriu toda a lei, a justificação, assumindo nossa culpa por nós, e a sua morte na cruz, cumprimento da justiça de Deus, a ressurreição, a vitória sobre a morte, e a glorificação no céu, abrindo suas mansões celestiais para nós e tragando a vitória da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Mas fiel o Senhor que nos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, conforme Atos, capítulo 4, verso 12. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 29. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 30. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 2. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eis o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
Marcos 12:30. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Romanos 7:5. Mas agora temos sido libertados da lei. Temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7:6. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. A lei veio para demonstrar nossa absoluta incapacidade de nos salvar pelos nossos esforços. Somente pela graça salvadora que existe em Jesus podemos ser salvos. Você crê? Arrependa-se, converta-se e seja salvo pela graça de Deus. Amém. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.